gerenciamento de risco. Quem aí do chat entende bastante de gerenciamento de risco? Eu sei que o Efraim entende bastante. Problema mindset. Pois é, cara, o mindset tá muito ligado à técnica, né? Provavelmente você tá com uma técnica que ela tá te deixando dúvidas. Porque se tem uma técnica que não te deixa dúvida na hora de entrar e você conhece a sua estatística, é melhor para controlar o mindset. Mais ou menos. Bom, assim, ó, a parte mais importante do gerenciamento de risco é controlar o drawdown. Quem aqui conhece o drawdown? Isso faz sentido. Pois é. Bom, deixa eu ir para o gráfico, depois eu respondo os questionamentos aí. Beleza, pessoal? Bom, vamos falar um pouco sobre o drawdown, né? O drawdown é o seguinte. Vamos supor que aqui seja o capital da pessoa, né? Ela vai começar. Tem a linha, certo? A linha do tempo. Aí o que seria o drawdown? Vamos supor que a pessoa começa a subir, né, o seu capital, vai lá, faz umas operações e tal, e ele tem um período de perca, certo? Ou seja, daqui desse ponto, deixa eu mudar a cor aqui, desse topo aqui até nesse fundo aqui, esse daqui é o drawdown, ou seja, um período de rebaixamento da conta, que ali pode ser 5%, 10%, e um drawdown, por exemplo, de 20%, começa a ficar muito perigoso. Por isso que a gente tem que sempre trabalhar com drawdown controlado. Então não importa se o trader é consistente ou se não, ele sempre vai estar no drawdown. Por exemplo, ó, a pessoa pode subir, ó, caiu aqui, ó, isso aí já é drawdown. E a pessoa pode ir subindo, o drawdown ele acompanha o trader para sempre. O que acontece é que você, não importa o quanto você sobe o seu capital, o seu drawdown só vai até 100%. Ou seja, você pode fazer 3.000%, você perdeu 100%, você já perde tudo. Ou seja, você zera o seu capital. Vamos falar tudo isso na nossa live. Por que manter um rebaixamento até 20%, 30% é saudável? Acima disso é muito perigoso. Porque veja bem esse exemplo. Imagina que você tem R$1.000, certo? E você perde 50%. Se você perder 50%, você vai para R$500, certo? Para você voltar para os 1.000, você tem que fazer 100%. Ó, 100% para voltar para os 1.000. Veja bem, se eu tenho 1.000 menos 50%, eu vou para 500. Então, se eu recuperar mais 50%, eu vou só para 750. Por isso que um rebaixamento muito grande ele é muito perigoso. O que acontece? Quando você tem um rebaixamento até 10%, por exemplo, eu tenho 1.000 menos 10%, veja, para eu voltar para os 1.000, se eu fizer mais 10%, ó, eu quase volto. Não, peraí, eu tenho 1.000 menos 10%, eu fui para 900, certo? Então, se eu faço mais 10%, eu vou para 990, ou seja, muito próximo dos 1.000. Trabalhar com drawdown até de 10%, 15% é totalmente recuperável. Quando você começa a ter um rebaixamento muito alto, é muito perigoso. O que acontece com um rebaixamento muito grande? Acontece isso aqui, ó. A pessoa está lá na sua linha do tempo, né? Começa com a sua conta e a pessoa vai subindo, né? Vai indo, tem os seus períodos de drawdown e aqui vamos supor que aqui ela atingiu 100% de lucro nesse exato momento. Aí ela tem um drawdown muito forte de 50%, ou seja, ela está com 100% de lucro e ela atinge um drawdown de 50%. Então ela volta para a estaca zero. Vamos supor que aqui fosse um período de mais ou menos um ano. Aqui seja um período de um ano, mais ou menos. Deixa eu botar um azul aí para ficar mais claro. E o que acontece? A pessoa pode perder tudo em 2 semanas. 2 semanas a pessoa pode voltar tudo. Ou seja, isso aqui é uma conta muito ruim. Porque a pessoa teve um drawdown nesse momento aqui. Ó. Pouco tempo a pessoa pode perder todo o seu capital. Depois eu vou mostrar alguns exemplos.
Não seria muito mais interessante uma segunda pessoa fazer, deixa eu mudar essa cor aqui, ter uma conta menos agressiva, só que mais consistente, veja, subindo um pouquinho, controlando o drawdown ali, de vez em quando chega a 5% e tal, e vai subindo, acumulando. Ou seja, um ano depois a pessoa que fez pouquinho capital, ali 5% ao mês, pode estar com muito mais lucro do que uma pessoa que faz, por exemplo, 10% ao mês. Esse é um rebaixamento, certo? Eu vou mostrar uns exemplos de umas contas aí daqui a pouco, para vocês entenderem como é que não adianta. Veja bem, quando uma pessoa não é consistente, ela tem um patrimônio mais ou menos assim, ó. A curva de crescimento da pessoa. Ela sobe 10%, perde 20%, sobe mais 30%, e ela fica assim, ó, andando para lá e para cá. E, de repente, passa 2, 3 anos, ela volta para a estaca zero. Por quê? Ela está ganhando 100%, perdendo 50%, ganhando 70%, perde mais 30%. Ou seja, é uma loucura. O ideal é uma pessoa que ela tem o gerenciamento de risco controlado, que é o que depois a gente vai mostrar. Que é o quê? A pessoa sobe, quando passa por um momento ruim, ela desce devagarzinho, sobe mais um pouquinho, trabalhando com juros composto, desce. Ele nunca vai descer bruscamente, entendeu? Você vai fazer isso aqui, ó. Ó, vai descendo e tem um limite. Por exemplo, daqui até aqui é 100%, certo? E uma pessoa que tem um drawdown controlado e uma técnica boa, um gerenciamento de risco, que a gente vai chegar depois a calcular e tudo mais, ou seja, essa pessoa aqui ela vai ter um rebaixamento ali, ó, no pior momento, ali mais ou menos de 20%, depois volta a subir, entendeu? Recupera e vai indo, vai indo. Ou seja, não importa, a pessoa nunca pode ter um drawdown de 100%, porque senão ela perde. Como eu falei ali, um drawdown de 100% seria perder, né? Mas um drawdown de 50%, 40% também é perigoso. 60% então já é praticamente quebrar, entendeu? Deixa eu mostrar aqui uns exemplos aqui. Deixa eu voltar ali para o chat. Pessoal, se vocês puderem responder, o que vocês usam? Vocês têm R$1.000, por exemplo. Você arrisca um valor fixo, por exemplo, R$30 por operação, ou você arrisca por porcentagem? Vamos ver se alguém puder responder aí. Porcentagem, 5%? Nossa, 5%? Bem agressivo. Depois eu vou mostrar na planilha ali que 5% é bem perigoso. 5% ao dia, loss de 3%. Então, um loss de 3%, né? Fixe se o seu capital for pequeno. Certo? Sim. Ok, beleza. Então, vamos mostrar agora a diferença aqui numa planilha, né? Agora que você já sabe sobre o gerenciamento de risco, o drawdown, né? Ou seja, ficou claro agora o que é drawdown, né? Drawdown, ele é o rebaixamento, né? Ou seja, não importa o seu capital aqui passando anos, o drawdown, para você ficar claro, é aquele momento que você vai perder, né? Por exemplo, você vai subindo, subindo, subindo. Todos esses momentos aqui são drawdown, ó, esses momentos de queda. Então, esse é o rebaixamento e ele existe um limite, que é de 100%, certo? Só que é muito perigoso perder 50%, já é voltar 100% ali. Porque veja bem, quer ver? Se a pessoa tem, por exemplo, ela vai subindo seu capital, né? Aqui, ó. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E ela tá lá mais ou menos com o capital bem alto, né? De 70%, ela perde 50%, ela já volta praticamente aqui na linha zero. Ou seja, muito tempo depois ela pode estar voltando tudo que ela conseguiu ganhar. E a pessoa que controla esse drawdown até no máximo uns 20%, no máximo 30%, assim, é uma pessoa que tem um bom gerenciamento de risco. Vou mostrar agora aqui para você, no exemplo aqui na planilha, você vai entender. Eu botei aqui ó, o risco de 3%, né? Como falaram ali que o Ailton arrisca, né? 5%, mas o Leonardo ele arrisca 3% por operação. Então, vou botar ali o 3%. Se a pessoa começa com 1.000 e perde a primeira operação,
ele vai para 970, certo? Então na planilha aqui a gente pode ver depois de mais ou menos umas 10 operações, se perder na sequência. Veja bem, pessoal, aqui eu botei como 10 operações seguidas de perca, né? Ou seja, 3%. O que significa? Que cada vez que ele está com o capital aqui, por exemplo, 885, ele vai reajustar para arriscar 3% de 885, certo? Ok? É aí que tem que fazer. Só que veja só a questão nesse exemplo aqui, ó. Quer ver? Se a pessoa arrisca 3%, e ela vai indo assim, certo? Ela vai indo, vai indo. E o que acontece? Quando eu falei ali ó, dessa sequência, aqui é em seguida, mas não precisa ser em sequência. Por exemplo, a pessoa pode perder ali ó, 5%, depois ela ganha 3%, perde mais 5%, ganha 5%, perde mais 6%. Ou seja, pode ficar num período. E daí o que acontece? Daqui até ali embaixo é esse rebaixamento aqui. Ou seja, de mais ou menos, de 1.000 foi para 760, vamos ver quanto é que deu esse rebaixamento. Ó, 1.000 menos 760 deu 240, certo? 240 vezes 100 dividido por 1.000, teve um rebaixamento ali de 24%. 1.000 menos 24%. Vê, olha só, se você, Leonardo, arrisca 3% por operação, significa que se você tem uma sequência ali de 10 perdas seguidas, você já vai ter um prejuízo de 24%. E vamos continuar aqui para entender o que acontece. Com 20 operações, olha só, e o que significa essas 20 operações aqui? Ó? Significa que você vai ter um rebaixamento de quase 50%. Lembrando que os 50%, você pode pensar, mas eu nunca vou ter 20 derrotas seguidas, né? Só que aí é que está a questão. 20 derrotas seguidas, elas não precisam ser em sequência. Basta elas ser naquele jeito ali que eu falei. Olha, ele vai subindo, 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 só que ele começa a ter uma sequência, um período ruim, onde que ele não consegue mais voltar lá onde estava. Ou seja, vai tendo uma sequência até atingir esses drawdown alto. Por isso que arriscar 3% já é muito perigoso. Juros compostos, nem sempre as perdas são seguidas. Exatamente, Efraim, exatamente. Agora imagina só, que nem o Ailton que falou que arrisca 5%, né? Veja, 5%, se ele arrisca por operação, vamos botar ali menos 5%, veja, praticamente faliu já. Ó, se ele perder 12 operações seguidas, 13, muito difícil recuperar. Ó, em menos de 20 operações. Agora veja só, pessoal, o que acontece se tu arriscar lote fixo. Veja a diferença. A mesmo tanto de operações ali, eu vou botar aqui ó, com lote fixo. Muita gente opera com lote fixo. E olha a diferença. Ó, com 20 operações seguidas, aqui arriscando com porcentagem, você perdeu uns 40 e poucos %, né? E aqui você já perdeu uns 60 e poucos %. Mais ou menos, quase 60%. E olha a diferença, pessoal. Quer ver? Vou aumentar. Veja bem, a pessoa que arrisca porcentagem, que é a melhor opção, para uma pessoa que arrisca lote fixo. Opa! Olha a diferença. Com 32 operações, vê, essa pessoa aqui já praticamente faliu, enquanto que essa aqui arriscando porcentagem, muito difícil. Ó. E por que isso acontece? Veja, aqui a pessoa já teria falido, né? Se a pessoa arrisca ali R$30 por operação, certo? Ou seja, com 35 operações ela já teria falido. O que acontece nessa situação aqui? Veja bem. Você tem ali a sua linha do tempo. E agora eu vou botar aqui a diferença de uma pessoa que arrisca em porcentagem, né? Vamos pegar que ela começa por um momento ruim. Ela vai descendo, descendo, descendo. E ela vai descendo e a curva vai ficando cada vez mais suave. Ou seja, ali pelos 50%, mas às vezes ela começa a estabilizar. E uma pessoa que arrisca um valor fixo, acontece aqui, ó, ela começa a descer quase igual, só que chega ali pelos 30% e começa a se afastar. Se afasta, se afasta, se afasta e fica cada vez mais perigoso. Ou seja, quem arrisca porcentagem é melhor do que arriscar fixo. Só que 3% ainda assim é perigoso. Por quê? É muito difícil você ter uma técnica que arrisca 3% e você não vai ter um drawdown de 20%.
Veja bem, pessoal, a questão aqui é o seguinte, até onde você consegue otimizar sua técnica para manter o drawdown sob controle? Bom, deixa eu ver aqui as perguntas aqui. Léo, você arrisca 5% por entrada? Não, divido em 5 ou 3. Prezo sempre pelo gerenciamento de risco, Israel, ok? Júlio César, só um detalhe, dessa forma que você mostrou, o juros composto protege mais as perdas se fosse fixo, o prejuízo era maior ainda. Sim, exatamente. É exatamente isso, cara. Com o lote fixo, cada vez que você vai perdendo, você acaba perdendo mais. Ou seja, você vai cada vez perdendo mais rápido. E já com a porcentagem, você vai perdendo cada vez menos. E para o lucro, ele é melhor. Olha só, pessoal. Eu vou voltar ali para o gráfico para mostrar ali a diferença entre quem usa lote fixo e quem usa porcentagem. Veja bem. Deixa eu até voltar aqui no gráfico aqui. Olha só. Vamos fazer uma diferença aqui, pessoal. Preste bastante atenção nessa parte aqui, ó. Vamos botar agora que nós vamos ganhar, certo? Uma pessoa que arrisca em porcentagem, né? Vamos botar ali 2% por operação, ela vai arriscando. Conforme ela vai subindo cada vez mais, certo? Vai subindo. Já uma pessoa que arrisca um lote fixo, acontece isso aqui, ó. A pessoa vai subindo, aí de repente ela começa a não subir mais tanto. Ou seja, começa a subir devagarzinho até estabilizar. Essa é a diferença. Ou seja, olha só, a pessoa se protege no momento ruim, ó, porque ela vai perdendo cada vez menos, certo? Quem usa porcentagem, e já a pessoa que usa lote fixo, quando ela perde, ela começa a perder devagarzinho e vai aumentando, até fazer isso aqui. Entendesse? Quero ver se ficou claro, pessoal, essa parte aí. Que veja bem aqui, pessoal, por exemplo, se eu arrisco 30% por operações, né, com meu capital de 1.000. Veja, até na 10ª operações, ó, né, de perca, veja que praticamente fica a mesma coisa, né? Mas daí tu começa a aumentar lá pela 30, por exemplo, olha a diferença que já dá. Ó, aqui na 30, tá vendo? E conforme você vai aumentando isso, vai ficando cada vez mais ruim. Ó, aqui na 35, quem usa porcentagem não quebrou ainda. E quem usa lote fixo quebrou. É claro que isso aqui é uma situação hipotética que você vai pensar, mas se eu tivesse ali com 700, eu já não ia arriscar mais 30. Mas é sério, pessoal, muita gente faz isso, muita gente nem sabe o que está fazendo e acaba arriscando muito mais do que isso. Tipo, tem gente que entra ali com lote de 1.0 com uma conta pequena. Depois eu vou mostrar como é que faz para calcular isso aí. Uso 3 ou 5%. Você fala mais para day trade. Sim, Paulo, quem é day trade, né, não pode arriscar muito por operação. Por exemplo, 1%, 1,5%. Agora, um swing trade, que faz operações mais longas, esse sim pode se expor um pouquinho mais, porque a operação dele vai demorar um pouco mais. Sim, exatamente. Quem faz swing trade entra com menos, pode arriscar mais. Sim, exatamente. Prezo sempre pelo gerenciamento, ok? Pessoal, vocês estão entendendo a importância de se usar a porcentagem ao invés de usar um lote fixo? Porque é muito comum, por exemplo, assim, uma pessoa que tem $1.000, ela vai usar sempre 0.10, por exemplo. 0.10. E a questão é que tem que ser variável, porque depois eu vou ensinar a fazer o cálculo, entendeu? Bom, pessoal, se puder dar um joinha aí para ver se está tudo ok, a imagem, o som. Muito interessante esse raciocínio. Pois é, cara, deixa eu só botar aí, Ailton, na planilha para você ver. Imagina se você arriscar, por exemplo, você falou que arrisca 5%, né? Olha só, 5% de... Vamos botar aqui, ó, menos 5%. Veja bem, no menos 5%, cara, ali pela operação número... na operação número 10, 12, você já estaria perdendo praticamente 50% do capital. Olha só. E lembre que se você perde 50%, para você recuperar, você tem que fazer 100%. Agora imagina só uma pessoa que perde 70%. Olha só, pessoal. Se eu tenho R$1.000 menos 70%, que é o que eu perdi, e me sobrou 300. Para eu voltar para os 1.000, eu tenho que fazer mais ou menos, vamos botar ali 230% para ver. Tá louco? Olha só. Se eu estou com 300 mais 350%. Olha só, pessoal. Se eu perder 70% do meu capital,
né? Que é mais ou menos por aqui assim, ó. Quem usa lote fixo de $30, na 23 operações, você tem que fazer 370%. O que isso significa na prática? Significa isso aqui, ó. Veja bem. Quem não tem gerenciamento de risco faz isso aqui, ó. A pessoa vai subindo, 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 subindo. Aí de repente, puf, faz isso aqui, ó. Entendeu? Ou seja, não adianta, pessoal. Por que geralmente cai assim, ó? Se você arrisca demais por operação, né? Por exemplo, assim, uma pessoa que tem uma curva de crescimento muito alta, provavelmente essa pessoa vai perder. Ela está se expondo demais, porque aqui no mercado financeiro não tem como você arriscar, por exemplo, muito e ter um drawdown baixo. O drawdown está ligado ao risco. Mas tem a questão do tamanho do capital, pois o capital... Sim, Efraim, a gente vai entrar nesse detalhe, que quem tem, por exemplo, $300, $100, $200, a gente vai ver depois que é muito difícil fazer um gerenciamento profissional, mas que ainda assim dá para fazer um gerenciamento legal, mas depois eu vou mostrar como é que a gente faz esse cálculo. Eu vou chegar nesse detalhe também. Ótimo cálculo. Dá assim, meu capital é baixo e eu uso juros compostos para crescer. Sim, Leonardo, mas o que o Efraim quis dizer ali é que, por exemplo, assim, ó, com 200%, com $200, você quer arriscar 2% em uma operação, mas o stop loss naquela operação vai ser de 700 pontos. Você não consegue arriscar 2% mesmo entrando com 0,01, ou seja, o risco vai ser maior. Depois a gente vai entrar nesse detalhe porque eu vou ensinar como fazer esse cálculo do risco no gráfico daí. Não consigo fazer no day trade em alguns pares de moedas, então na maioria das vezes prefiro ficar no swing. Sim, Israel, o swing, cara, ele é muito bom também, não tem nada contra, né? Estudo sem considerar alavancagem, o que piora o resultado. Pois é, Ailton, nesse caso, como a gente arrisca, né, tipo assim, quando a gente tem um gerenciamento de risco bom, que a gente arrisca 1%, 1,5% por operação, não importa a nossa alavancagem. A gente pode ter 1 para 500, 1 para 400, 1 para 100, não vai interferir, porque a alavancagem por si só não interfere no seu risco. Ela só possibilita você a entrar com um lote maior, entendeu? Mas a minha alavancagem podia ser 1 para 200 ou 1 para 500, não faz diferença, porque eu arrisco uma porcentagem por capital. Acho que acima de $1.000 já dá para fazer uma gestão de juros compostos. Sim, acima de $1.000 já seria o ideal. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora, através do indicador aqui, como é que faz para calcular o risco por operação. No caso, não entro com os 3% em uma operação, e sim no dia. Sim, o Leonardo, foi você que falou antes que ainda não está acostumado, está te faltando um mindset, né? Veja bem, cara, pelo jeito você está entrando no gráfico e está operando até atingir as suas metas, né? Por exemplo, menos 3% ou 5% de ganho, certo? O que acontece? Quando você tem uma técnica não definida ainda, você começa a operar o gráfico, o que o gráfico está querendo te dizer naquele momento. Ou seja, você vai operando, 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 e você não tem uma técnica definida. E nesse caso, é muito difícil controlar o mindset. Você está entendendo? Por isso que muitas vezes você se perde, porque você vai operar, você não sabe o que está fazendo. Veja bem, eu não estou com nenhuma ordem aberta agora, certo? Na minha técnica principal, né? Que é de pivot points. Amanhã, quando o mercado abrir, que é segunda-feira, tipo amanhã à noite, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Por isso que o meu mindset ele é bem centrado, porque amanhã eu sei o que eu vou fazer. Leonardo, faz essa pergunta para você mesmo. Amanhã você sabe aonde que vai entrar, onde vai sair? Você sabe a porcentagem, né, que você estipulou ali, menos 3%, mais 5%. Mas amanhã você vai operar, você sabe o que esperar do mercado amanhã? Se acontecer isso, se acontecer aquilo? Essa é a questão, entende? Dá para ganhar dinheiro assim também, Léo. Mas operar pelo feeling, você tem que estar sempre com o emocional ligado. Exatamente, Efraim, exatamente. Ok, pessoal, eu vou estar passando um link aqui de uma matéria no meu site, no meu estudo gráfico, nesse caso, você acertou o meu erro. Sim, Leonardo, sim. Exatamente aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu fosse operar agora, né? O euro está aqui, por exemplo, mas eu teria que bater minha meta, né? De 1%, 2% ou 3% ali, que seja. Se eu não ver oportunidade aqui, porque às vezes o mercado não está propício, só que como você está estipulando uma meta, você vai querer operar, entendeu? E esse é o grande perigo, porque daí você não definiu.
como eu já tenho uma técnica bem definida, com os padrões bem claros, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, entendeu? E por isso que eu não busco uma meta diária. Ou seja, naquele dia ou deu o meu padrão ou não deu. E eu arrisco daí 1,5% ou 1% por operação. Você faz o uso de análise fundamental ou price action? Eu fiz uma mistura, né? Eu desenvolvi uma técnica em Pivot Points que ele mistura o price action, apenas leitura de gráfico, e é uma técnica bem matemática, com bastante estatística, né? Onde que eu consigo voltar o gráfico no passado, por exemplo, 5 anos, 6 anos, e replicar a minha técnica dia a dia. Ou seja, com isso eu consigo ter estatística da minha técnica, qual que foi o meu drawdown máximo, o que esperar, entendeu? Ou seja, por isso que hoje eu digo que eu consigo mais ou menos ali uns 5, 6% ao mês, porque é o que eu consigo baseado na minha estatística passada. E 2 anos e meio que eu já aplico isso na minha conta real. Vamos aqui, pessoal, para quem tem dificuldades ainda e quem vai ver a live depois, como fazer o risco, como calcular o risco por operação. Bom, eu acredito que a maioria de vocês aqui deve usar o MetaTrader 4, né? Mas, para quem usa o MetaTrader 5, eu vou deixar o link, deixa eu anotar aqui. O link é esse aqui do meu site, é www.viverdeforex.com. Se você entrar nesse link aqui, você vai ver essa matéria aqui, ó. Quer ver? Deixa eu entrar aqui para você ver. Como calcular o risco por operação de forma simples. E aqui você vai ver o indicador que eu vou utilizar para fazer esse exemplo. Você pode estar baixando aqui, para MetaTrader 4, que é o que eu vou usar agora no exemplo, e MetaTrader 5, para quem usa o MetaTrader 5, beleza? E aí, pessoal, beleza? Para o iniciante que não sabe instalar um indicador, então eu paralisei o vídeo para fazer essa gravação aqui. Supondo que você foi lá no site, que eu indiquei ali no link na descrição, e baixou o indicador. Você vai extrair o arquivo, certo? E você vai pegar isso aqui, lembrando que esse aqui é o exemplo para MetaTrader 4. Você vai copiar, Ctrl C, você vai abrir sua plataforma, aí você vai vir lá em cima em arquivo, abrir pasta de dados, e vai vir na pasta MQL4, Indicators, e colar aqui dentro, certo? A hora que você colar ali, você fecha isso aqui, aí você abre o navegador, certo? E você clica aqui com o botão em qualquer lugar, botão direito, e vai em atualizar. E você vê que o indicador ele já apareceu aqui, Pip Value Light. Você pega, arrasta ele para o gráfico, certo? E aqui nas configurações, você coloca aquela configuração que eu postei lá no link da matéria. Beleza, pessoal? Então, só para o iniciante saber como é que se instala o indicador. Valeu, vamos continuar o vídeo. Só entrar no site depois da live para você entender. Agora, vamos supor que a gente já baixou esse indicador, que é o que está aqui no cantinho. Aqui, quer ver? Eu vou desde o início, aqui em cima você pode ver tem um indicador, certo? Mas eu vou fazer desde o início agora para mostrar como é que se instala ele. Eu vou tirar ele dali. E eu vou botar ele de novo, né? Ele já está instalado. Eu acredito que todo mundo aqui já sabe instalar indicador, né? Vou arrastar ele para o gráfico, para quem usa o MetaTrader 4. E ele vai estar assim por padrão. Aqui eu coloco 100, daí a cor, né, é agosto, né? E aqui eu coloco 0.1 e dou um OK. Veja bem, pessoal, quando o seu saldo é em dólar e o final termina em dólar, por exemplo, EURUSD, AUDUSD, fica fácil calcular. Quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo, aqui no AUDUSD. Olha só, pessoal, vamos supor que eu fiz uma análise aqui desse par e eu encontrei uma oportunidade de venda nessa região. Lembrando que isso aqui não é uma informação de compra ou venda, é só um exemplo. Então o que acontece? Vamos supor que eu queira deixar uma ordem pendente de venda aqui nessa região, com stop loss aqui em cima e um take profit aqui embaixo, certo? Então o meu stop loss ele vai ser mais ou menos de 200 pontos, certo? Ok, então eu quero arriscar 3% nessa operação, ou 2%. Presta atenção, pessoal. Vamos botar até o stop mais curto, para ele ficar melhor o gerenciamento aqui. Vamos botar um stop mais ou menos de 150 pontos. O stop vai ser 150 e o take profit
vai ser 270. Só que veja que a gente está querendo calcular aqui o risco por operação, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quanto é que vale, quanto que é o nosso saldo atual, né? Veja, pegar o exemplo aqui da minha conta, 329 dólares. Então, se eu quero arriscar 2%, eu sei que 329 menos 2% é 6,58. Então, eu tenho que arriscar nessa operação 6 dólares e 58, certo? Certo? Você pode ver que aqui em cima, quer ver? Tá anotado ali 1, né? Todo final dólar, que é aqui no áudio USD, ele é final 1. Só que esse aqui daria para fazer até de cabeça. Como deu 150 de stop, né? E a gente tem que arriscar 6,58, então é 6,58 dividido por 150. Opa! 6,58 dividido por 150 dá 0,04. Então, para nós arriscar 2% nessa operação, a gente tem que entrar com um lote de 0,04. Mas vamos deixar um outro exemplo agora que não termina com AUD. Vamos pegar o USD-CAD. E é aí que começa a complicar. Olha só, pessoal, onde que o indicador entra e vai nos auxiliar. Tá vendo que ele está ali, 0,75? Pessoal, como é que tá a live aí? Tá ao vivo ainda? Alô? Pessoal, tá ao vivo ainda? Que aqui ficou escura a imagem. Está ok. Beleza. Vamos voltar ali para o raciocínio. Esse indicador vai estar disponível no meu site. Então, pessoal, o que acontece? Para você calcular quando termina em dólar, é fácil. Você pega o risco que você quer fazer, né? Por exemplo, 6,58 dólares, que era os 2% ali, divide pelo número de pontos. Por exemplo, 150 pontos stop, você sabe o lote, 0,04. Só que o negócio começa a complicar com os pares que não terminam em dólar, porque aí você tem que fazer um cálculo mais complexo e mais demorado. E é ali que esse indicador ele simplifica para nós, porque ele está dizendo que o valor do PIP ali é 0,75 para o USD-CAD. Então você pega 6,58 e divide por 0,75, que dá 8,77. 8,77 você divide por 150. Opa, 8,77 dividido por 150, que dá 0,05. Ou seja, então no USD-CAD, com stop loss de 150 pontos, vai ter que ser 0,5. Agora deixa eu falar uma questão que o Efraim falou antes, que um capital muito baixo é ruim de fazer uma análise muito detalhada. Vamos supor aqui no USD-CAD, e eu identifiquei, quer ver? Deixa eu ver ali um stop loss. Vou pegar um outro par aqui que está melhor desenhado, só para nós fazer uma ideia aqui. AudiCAD. Vamos supor, pessoal, que eu queira fazer uma compra aqui, certo? E eu quero deixar um stop loss aqui embaixo. Ou seja, é um stop de 415 ainda está muito baixo. Vamos pegar uns time frames maiores. Vou pegar aqui no diário. Ó, pessoal, aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma venda, né, aqui, se o preço continuar, e eu quero deixar um stop aqui em cima. Veja que esse stop aqui ele é bem longo. Ó, ele é 2.300 pontos, certo? Então, 2.300 pontos é só um exemplo. Quanto é que a gente tem que arriscar ali? 2.300 pontos, né? Então, a gente pega lá, a gente quer arriscar 2%, certo, pessoal? Então, 2% seria 6,58, certo? Dividido por 0,75, qual que vale? 8,77. 8,77 dividido por 2.000, deixa eu ver quantos que era ali, mais ou menos, 2.300, vamos botar 2.300, veja que dá 0,003, ou seja, menos do que 0,01. Então, mesmo você entrando com o mínimo, que é 0,01, veja bem, eu vou deixar aqui uma ordem de venda. E eu vou botar um stop loss lá em cima e você vai ver que ele risca mais do que 2%. Quer ver? Era isso que o Efraim se referia. Ó, veja bem, se eu deixar um stop ali em cima, mesmo entrando com o lote mínimo, eu vou arriscar 17 dólares, que seria mais ou menos uns 5%. Ou seja, com um capital muito pequeno, eu não consigo fazer um gerenciamento adequado. Porque tem operações que vai me dar um stop loss de, 700 pontos, 800 pontos. Por isso que o Efraim falou antes que com um capital pequeno não tem como fazer o gerenciamento. Tem que partir mais para um scalper, que daí busca poucos pontos, que daí você consegue. Entendeu? Exatamente isso que o Efraim se referia antes. Certo, Efraim?
Eu gostaria muito de fazer análise tape reading no Forex, mas não encontro boas ferramentas para isso. Você pode me indicar... então, Israel, tape reading no Forex, cara, ele não existe. Mas você pode usar o NinjaTrader na Bolsa Americana e você consegue operar o dólar à vista daí. Né? Lá você consegue, mas não é muito preciso, cara. Não recomendo muito. No Forex realmente não tem o tape reading. Eu gerencio a ordem. Mesmo com o stop curto, se eu tiver um gain de 2% em uma operação, não tem como ajustar na próxima operação também. Exatamente, exatamente. Vamos supor que você vai entrar em 2 operações no mesmo dia. Pô, você vai arriscar 2% em uma, 2% na outra, já começa a complicar demais, entende? Principalmente para quem é swing trade, ou seja, para um swing trade, fazer operações de swing num capital muito baixo é bem perigoso. Tem que ter um capital maior. Por isso que o ideal, assim, para quem é day trade, né, como meu foco é sempre o day trade, é um capital ali de no mínimo uns $1.000 para você fazer um gerenciamento de risco profissional. E qual que seria o gerenciamento de risco profissional, né? Bem, veja só que 1% seria o equivalente a menos R$10, né? Ó, olha só, 1%, pessoal, se arriscar 1% por operação, veja, olha só, para você atingir 20% de drawdown, você teria que perder 23 operações seguidas. É bem mais difícil, entendeu? Ou seja, arriscar 1% por operação é muito bom. Porque a questão aqui é você tentar manter o drawdown sempre baixo, não muito alto, entende? Deixa eu cancelar essa operação aqui. Tá, então pessoal, esse indicador aqui, né, que você vai calcular, vamos fazer uma operação agora aqui. Vamos ver se eu encontro alguma oportunidade. Vou fazer essa aqui mesmo, ó. Recapitulando, pessoal. Eu quero arriscar 2% sobre o meu capital, que o meu saldo atual é 329 menos 2%. Isso aqui você pode pegar uma calculadora. 6,58, certo? Então, eu sei que eu tenho que arriscar nessa operação no máximo 6,58. Então, a primeira coisa que eu olho é esse PIP Value, que está igual a 1, ou seja, ele termina em dólar. Se ele está igual a 1, eu não preciso fazer nada. Eu só pego 6,58, divide pelo tanto de stop, que no caso aqui seria 150 pontos, certo? Mais ou menos 150. Então, que dá 0,04. Então, vamos ver, pessoal, se a gente botar a nossa ordem de venda aqui, a 0,04, se 150 de stop vai dar aquele valor de 6,50. Vamos ver. Ó, você pode notar que ele deu 6, né? 6 e 4. Por que não deu 6,50? Porque, veja bem, se eu entrar com 0,5, ele já vai ultrapassar, quer ver? Deixa eu botar um stop de 150 pontos. Você vai ver que daí vai ser mais do que 6,50. Olha lá, ó. Já passou para 7 e pouco. Ou seja, sempre arredonde para menos. Ou seja, se 0,5 passa, então você usa 0,04, que é o que o nosso cálculo disse. Então, recapitulando novamente, pessoal. Se o meu stop aqui vai ser 150 pontos, porque eu fiz uma análise aqui, certo? Eu vou dizer por que eu fiz uma análise aqui, né? Por exemplo, ó, um pouco de price action para vocês. Suporte, essa região, certo? Suporte foi rompido, ok? Então, suporte rompido tende a virar resistência. E você pode ver que dessa forma a gente opera a favor da tendência de baixa. Então, eu estou acreditando que quando o preço chegar nessa região aqui, ele vai começar a cair. Para seguir a tendência que aqui nesse suporte, estou acreditando uma resistência. Então, essa é a análise que eu fiz aqui. Bati o olho e identifiquei uma análise. Então, vou deixar um sell limit. Porém, onde é que vai ser meu stop loss? Veja, aqui o preço tem dificuldades de passar também. Então, eu acredito que um pouquinho acima seria o ideal. Por isso que eu vejo, antes de entrar na operação, opa, meu stop vai ser 150 pontos, 156, não importa. E o meu take profit aqui está bem legal, ó. 150 para 300, ou seja, quase 2 para 1. Então, se é 150, a gente já fez o cálculo, né? 329 menos 2%, lembrando que eu estou arriscando 2%, 6,58. Então, 6,58 dividido por 150. Por que dividido por 6,58 a gente não precisa fazer mais nada? Porque o PIP value dele é 1. Dividido por 150 dá 0,04. Então, a gente entra com o de 0,04, posicionamos a nossa ordem, certo? Deixamos o nosso stop loss a 150 pontos, que vai dar mais ou menos $6, perto de
de 2% e vou botar um alvo aqui embaixo, que eu acredito ser uma saída legal. Mais ou menos aí uns 280 pontos. Ou seja, uma bela ordem plotada no gráfico e deixa rolar com risco controlado. Vou tentar fazer umas análises agora nos times menores para a gente fazer umas operações aqui de scalper. Ver se eu consigo, veja bem, pessoal, o preço está caindo aqui, né? Vou fazer uma venda. Só que vamos supor que eu queira fazer uma venda aqui e eu queira sair aqui. Ou seja, aqui é meu alvo, só que o meu stop ele vai ficar aqui em cima. Então, essa aqui já não é uma oportunidade muito legal, porque o nosso stop já seria maior do que o nosso alvo. Então, nada a fazer. Vamos ver se a gente acha uma outra oportunidade em outro par. O SDJPY. O SDJPY está subindo. Ok. Vamos ver, pessoal. Quero dar umas operações ao vivo aqui para mostrar, fazendo gerenciamento. Olha só, pessoal. Esse par aqui está bem legal. Ó. Ele está numa região, chegando aqui numa região bem interessante. Vamos supor que eu queira fazer uma venda abaixo dessa vela aqui. Ó. Deixar uma ordem de venda aqui e um stop loss de 75 pontos. Veja, pessoal, ali, ó, vou deixar um stop de 75, né, um pouquinho acima disso aqui. Então, se eu deixar uma ordem aqui e 75 que eu quero fazer o valor, vamos calcular. Eu sei que eu quero arriscar 2%, que é 6,58. Só que veja, pessoal, agora é 6,58 vezes 0,92. Opa, 6,58 dividido por 0,92. Que dá 7,15. Então, por que 0,92? Porque lembrando que lá não está 1. 7,15 dividido por 75, que foi nosso stop, 0,09. Então, pessoal, aqui para eu arriscar 2% nessa operação que eu estou vendo aqui, 0,9. Vamos ver se bate nossos cálculos. Nesse caso, eu quero fazer um sell stop abaixo dessa vela. Vamos deixar o nosso stop loss de 75 pontos. Veja, pessoal, que primeiro eu tomo cuidado para colocar o stop loss e depois o take profit. 75 deu, nossa perca vai ser mais ou menos 6,21, que está muito próximo dos nossos 2%. Vou deixar bem exatamente aqui embaixo. Ó. Como eu estou no time frame M15, pode ser que demore um pouquinho, né, pessoal? Eu quero ver se eu consigo pegar essa operação ao vivo aqui. Caso não dê certo, deu para fazer o gerenciamento, para você entender. Vou deixar um alvo mais ou menos aqui assim, nessa região. Que é uma região bem interessante do gráfico também. Sempre, pessoal, tomar cuidado para deixar um alvo no mínimo 1,5 mais ou menos. Por exemplo, o mínimo possível 1 para 1, né? Mas 1,5 mais ou menos ali tá bom. Deixa eu ver se eu consigo encontrar outra oportunidade aqui em outros pares para ver. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque senão minha garganta fica louca. Eu gostaria muito de fazer análise, tal. Mesmo com stop curto, se eu tiver um master, você já vi, tape read funciona em mercados centralizados. Exatamente, Efraim. Como o Forex é descentralizado, não tem. Tem algumas ferramentas que tentam simular. Exato. Deixa esse... Sim, Paulo, esse indicador aí já vai estar no meu site, cara. Você pode entrar lá, www.viverdeforex.com. E você já vai ver a primeira matéria ali, já vai ter esse indicador para MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Se você não entendeu muito bem, você pode depois voltar à live e você vai entender. Mas eu vou fazer umas operações aqui ao vivo para a gente fazer uns cálculos. O pessoal, enquanto não pega aquela... Opa, acho que entrou naquela operação, pessoal. Audi JPY. Ele acabou de acionar a nossa ordem. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos deixar rolando, né, pessoal? Depois a gente analisa aqui. Eu vou mostrar agora aqui uns exemplos. Olha só, pessoal. Essa conta aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar menos zoom. Acho que agora vai dar, né, pessoal? Me diga se está tudo ok, pessoal. Deixa eu lá puxar de novo. Está um boate... logo estou cobrindo, está em uma boate. Pois é, Costa, bem-vindo aí. Tá, pessoal, só me disse agora, vai dar para ver a imagem aí que eu estava querendo fazer o exemplo de antes. Tá tudo ok? Você consegue ver? Ok. Beleza, olha só, pessoal, aquele gerenciamento de risco, né, que eu falei antes, que perder 50%, por exemplo, é muito perigoso. Veja, essa conta aqui é uma conta real, né, de uma pessoa que eu não quero expor o nome.
E veja, ela teve um rebaixamento de 50, mais ou menos 50%, certo? E veja bem, pessoal, olha só. Ela vinha no primeiro mês positivo, segundo mês positivo, terceiro mês positivo, quarto mês positivo, quinto mês positivo, e olha o que aconteceu. Por ela não usar o position size de forma correta, acontece que ela, os 50% que ela perdeu exatamente nessa região aqui, ó, foi o suficiente para ela voltar para a estaca zero. Ou seja, ela começou aqui, né, com 0% e onde que ela foi? Veja, não adiantou de nada ela ter feito 85%, se um mês ela perdeu 50%, quase 50%. Você está entendendo? O perigo do position size é exatamente isso. Se essa pessoa tivesse uma estatística no passado, soubesse fazer o controle, ela saberia posicionar. Porque não adianta a pessoa fazer 100%, 200% e perder 50% em um mês. É muito perigoso isso aí. Eu vou dar outro exemplo agora de outra conta, quer ver? Essa aqui, ó, que antes também provavelmente vocês não tinham visto, né? Veja só, pessoal. Essa conta aqui, ó, ela vinha, né, subindo ali, certo? E daí de repente ela começou a cair muito rapidamente. Veja que essas quedas aqui, ó, muito brusca, aqui muito brusca e cada vez vai ficando mais brusca ainda, pessoal. Por quê? A operação ela está ficando cada vez mais alavancada, que é aquilo. Quando a pessoa está lá com menos 50% e ela ainda está querendo arriscar o que ela arriscava lá, acontece isso aqui, ó. Quando perde, perde muito. Ou seja, isso aqui é uma conta que a pessoa não sabe fazer um gerenciamento de risco, porque o ideal seria a pessoa subindo. Quando passasse por um momento ruim, a pessoa passar por um momento ruim, perdendo pouquinho, entendeu? Até no máximo uns 20% ali, para depois subir de novo. Ou seja, estaria tudo sob controle. Mas não, a pessoa insiste em querer operar do mesmo tamanho que quando ela estava lá em cima. Esse é o erro, entendeu? Quando a pessoa está lá em cima e começa a perder, ela quer operar do mesmo tamanho aqui embaixo. Não é assim que funciona, pessoal. Entendesse? Essa deu para entender, show. Então, isso aqui, meu, é o mais comum. Eu acompanho, né, milhares de contas já, e o que mais acontece é isso aqui, pessoal. O que mais acontece é esse tipo de exemplo aqui, ó. Esse ou esse daqui, ó. Ou a pessoa perde tudo num dia, porque pode ver, ela tá ganhando demais e não tem o position size correto, ou acontece isso aqui, ó. Porque não fez uma operação correta. Eu vou mostrar agora para vocês, pessoal, uma conta real minha. Essa que eu comecei com 5 mil. Deixa eu ver se eu consigo pegar ali. Olha só, pessoal. Me digam se vocês estão conseguindo ver. Essa aqui é a minha conta. Você pode ver, pessoal, tem alguns meses negativos, certo? Mas olha o que aconteceu nessa conta aqui, quer ver? Ó, essa aqui é minha conta, uma das minhas contas, né, que eu comecei com 5 mil. O que acontece? Olha só, aqui, usar o poder do position size. Veja bem. Deixa eu usar outra cor aqui, ok. Veja, pessoal, eu comecei, né, subindo, fazendo 1,5% por operação, arriscava, ok. Tinha uns períodos ruins, mas vinha subindo, né? Ó, pode ver que de vez em quando deu uma subida bem legal. Aqui foi exatamente quando eu comecei a ter uma fase ruim na minha técnica, que foi mais ou menos nesse mês aqui, ó. Abril de 2018, menos 6%. E veja bem, pessoal, foi um período muito ruim, mas veja que foi uma queda controlada. Toda a vida caindo, daí de repente ó, começou ali, começou a voltar. E hoje a minha técnica ela está indo assim, mais ou menos, ó. Se você pegar, porque aqui foi quando eu dividi meu capital. Você está vendo, pessoal? Se eu tivesse continuado com o mesmo gerenciamento, eu teria quebrado. Ou seja, o poder do position size é isso, o gerenciamento de risco é que manda. Hoje a minha conta, graças a Deus, pessoal, eu estou ali com 19 mil reais. É a mesma conta. Quem me acompanha ali no meu canal sabe, e eu tenho como comprovar todos os meus resultados. Essa conta que eu estou desde agosto de 2017 sendo consistente. Eu tenho tudo histórico e agora eu abri um projeto no meu canal para quem quiser acompanhar, que de 15 mil a 100 mil reais. E eu já estou com 19 mil e alguma coisa. Quando eu chegar a 20 mil, talvez essa semana, talvez esse mês, não sei.
Eu vou fazer um especial abrindo as contas e mostrar tudo daí. Mas você está entendendo, pessoal, o poder do Position Size? Quando você começar a perder, você perde cada vez menos, até chegar uma hora que estabiliza, até você começar a voltar. E se você arrisca muito, pô, tá louco? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida. Agora sim, entendi, show, essa deu pra ver, entendi. Passei por isso no início, depois que aprendi a gerenciar o nível de margem, nunca mais quebrei a conta. Legal, Costa, legal. Mas veja bem, esse nível de margem que você está querendo controlar, provavelmente você opera sem stop, né? Dê uma olhada, cara, no seu capital líquido. Às vezes o seu capital líquido está perdendo muito, sabe? O capital líquido é um capital que fica lá embaixo no site MQL5, você pode ver. Porque não adianta você fechar as operações que estão com lucro, mas a operação que está negativa vai ficando muito negativa, entendeu? Tem que cuidar muito, cara. É bem comum isso também. Então, recapitulando, pessoal, sobre o gerenciamento de risco, é exatamente isso aqui, ó. Né? Quem faz um gerenciamento de risco profissional? É isso aqui, ó. Todos nós vamos ter momentos ruins, mas um profissional, ele sobrevive no momento ruim por causa disso aqui, ó. Quer ver? Veja, pessoal, aqui um exemplo de um modo profissional. O pessoal vai indo, passa por um momento ruim, né? Tem ali o seu pior momento, um drawdown de 25%, vai subindo, com juros compostos sempre subindo. Já uma pessoa que não tem um gerenciamento profissional, ela faz isso aqui, ó. Ela começa a subir, e depois ela vai subindo bem devagarzinho, não consegue mais subir e vai perdendo. Quando perde, ela começa perdendo devagarzinho, mas de repente vai indo, perde. Essa é a diferença, pessoal, de quem tem o gerenciamento de risco adequado ou não. Claro que você tem que unir o gerenciamento de risco com uma técnica boa. Só que não precisa ser uma técnica excelente. Uma técnica mediana, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, depois se vocês puderem ver, eu não lembro mais o nome, não sei, é um vídeo aí no meu canal que mostra exatamente isso. Você não precisa ter uma técnica excelente para ser consistente. Outra dúvida, pessoal, também muito comum é assim, ó, vou dar aqui no chat para vocês aí. Uma pessoa que tem um risco-retorno de 1 para 1. Ou seja, quando a pessoa ganha, ela ganha 1, quando perde, ela perde 1, certo? Qual que é a taxa de acerto que ela precisa ter para ser lucrativa? Efraim deve saber isso aí já, né? Valeu, Paulo, muito boa live. Como é que tá o som, a qualidade? Tá boa? Pessoal, aprenda, o gerenciamento de risco é a parte mais importante. Toda técnica vai passar por um momento ruim. E você está preparado para esse momento ruim? Essa é a questão. Eu estou vindo de 2 meses, 3 meses excelente. Só que eu sei que eu vou ter um momento ruim. E é por isso que eu não penso em fazer 100% ao mês, 200% ao mês, entende? Então, Paulo, como ninguém respondeu ali, né? Por exemplo, assim, ó, se eu tenho um risco de 1 e um retorno de 1, a maioria das pessoas vai dizer, para ter uma taxa de acerto de 70%, né? E não é verdade, pessoal. Para ser lucrativo no mercado Forex, ou qualquer mercado, se você tem um risco de 1 e um retorno de 1, basta você acertar mais ou menos umas 55% das vezes, já é o suficiente para você ser lucrativo. Une isso com Position Size, para gerenciamento de risco, e pronto, está feito o sucesso. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Boa, Efraim. Vou pegar um café, pessoal. Já apareço aí de novo. Voltei, pessoal. Tudo bom? O Paulo Investidor, 55%? Pois você se surpreendeu, né? Se uma pessoa tem um risco-retorno 1 para 1 e a pessoa acerta 55% das vezes, ela já é super lucrativa. E adivinha, Paulo, se eu for fazer um nível 0, eu devo estar mais ou menos por aí. Ou seja, basta você ficar 3, 4, 5% acima do nível 0 a 0, já é mais que o suficiente.
você não precisa ter o risco-retorno 1 para 1 e acertar 60% das vezes. Ou seja, porque no longo prazo ninguém consegue manter uma taxa tão alta, entende? Vou até ver no exemplo ali. Aqui, ó. Olha só. Meu, esse aqui ficou claro. Olha a taxa de acerto dessa pessoa aqui. 92% de acerto contra 7% de perca. E o que aconteceu? Essa pessoa perdeu o dinheiro. Na verdade não perdeu, né? Ganhou 2%, né? Mas vale ter... Ou seja, essa conta aqui, ó. Outra coisa também essencial é se você perde muito rápido. Por exemplo, essa conta aqui, ó, ela perdeu provavelmente por causa de poucas operações. Ou seja, extremamente perigosa essa conta, porque vai que acontece isso de novo. Entendeu? Por isso que o position size é essencial. Pessoal, tá todo mundo aí? Ok. Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma coisa assim? Leonardo, você conseguiu entender o gerenciamento de risco? Diário Mendes. A live vai ficar gravada, pessoal, depois para quem quiser rever. Esse indicador também vai estar disponível no site para download. Beleza, Diário Mendes? Pessoal, quem puder dar um joinha aí no vídeo. Sim, Leonardo, pode usar. Só entrar lá no meu site, viverdeforex.com e baixar o indicador lá. Tem para MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Legal, Dário. Depois, cara, você pode rever essa live aí, desde o início, vai ficar gravado no canal. Nós falamos bastante assuntos sobre gerenciamento de risco. Mostrei aqui na planilha o perigo, né, que tem gente que usa lote fixo e é melhor usar porcentagem ao invés de lote fixo. Falamos todos os assuntos aí. Ficou uma live bem explicadinha. Eu acredito, né, que ficou bem explicado. O que vocês acham, pessoal? Ficou boa a live hoje? A qualidade da imagem talvez não ficou lá aquelas coisas, porque hoje a minha internet está bem lenta, eu tive que baixar a qualidade, mas aquele chiado no microfone eu consegui melhorar. Top. Top, cheguei agora. Dário, veio depois, muito boa live. Valeu, Paulo, obrigado. Pessoal, quem quiser puder dar um joinha aí, se inscrever no canal. Ô Paulo, você conseguiu entender bem, cara, sobre o gerenciamento de risco? Ficou alguma dúvida? Pessoal, tô aqui pra responder, né? Tentar responder o possível. Primeiro aparenta bebê ou apenas estar ali sempre? Vamos ver. Em qual time frame o áudio está muito alto? Esse melhorou. Tá bom, Paulo, agora? Baixar mais? Vocês querem? Assim? Tá bom, pessoal? Como é que tá o áudio? Tô conseguindo me ouvir? Tudo ok? O microfone saiu aquele chiado? Tá, beleza. Vamos fazer a análise aí pro Leonardo aí no M15, no Euro USD. Vamos ver aqui. M15, o time frame que eu mais gosto. Bom, cara, tem uma resistência aqui
Tem uma outra possivelmente nessa região aqui. E onde ele está agora também pode ser uma resistência. Vou dar um zoom aqui. Então uns time maior para ficar mais claro. Olha, é uma região bem interessante isso aqui, ó. Era suporte no passado e pode sim já virar uma resistência. Mas como o euro caiu demais agora, não seria muito incomum ele subir até aqui, ó, mais ou menos. Só voltar a cair. Mas se ele começar a cair a partir de agora, também não seria algo inesperado. Porque tem sim um ponto de, como você pode ver, ó, um ponto de suporte no passado, que agora pode virar resistência. Então, assim, ó, eu não faria essa operação agora, né? Porque eu ainda vejo que essa queda aqui foi muito forte. Ou seja, tem que fazer no mínimo uma correção, né? Então acredita aí, se nós pegar uma Fibonacci, a correção de 61.8 que dá aqui no 38.2, pode ser que ele venha ainda, né? Eu já prefiro assim, ó, eu gostaria que ele subisse mais ou menos até nessa região aqui, ó, para daí sim vender. Vender aqui eu não venderia, mas como você pode ver ali, pode ser que caia, mas eu ficaria de fora nesse exato momento no euro. A não ser que ele fizesse isso aqui, ó, por exemplo, vamos supor ele, né, aqui nós temos uma região de suporte novo, né, aqui ó, nós temos suporte. Se ele rompesse esse suporte agora, mais ou menos fizesse esse movimento aqui, aí sim eu poderia pensar nesse suporte aqui, ó, e vender, para fazer essa continuidade, certo? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Só que veja que aqui, ó, fica meio errado, tá vendo? Eu já não curtiria muito. Ó, eu já gostaria mais desse nível aqui, ó. Ó, porque aqui ficaria mais certo, entendeu? Ó, vamos ver o suporte, veio até ali. Ou seja, a região que eu mais gostaria que o euro viesse agora seria aqui. Aqui onde tá, pode ser que caia, mas a região que eu gostaria era um 12.500. Como tá agora, cara, se tu tá posicionado, deixa rolar, mas tá bem complicado ali. Só analisando mesmo. Boa, boa. Então, cara, ó, se fosse para analisar o EURUSD nesse exato momento, era isso que eu faria. Se ele chegar aqui em cima e apresentar um padrão ali, ótimo para vender, por causa desse suporte ali. Nesse exato momento aqui não tá tão tranquilo, mas se ele vier e romper, ó, fazer esse movimento aqui, daí sim, pode ser uma boa. Que daí, o que era suporte aqui, você pode vender nessa região aqui, fazer um scalper legal. Vamos ver se tem mais algum par aí para nós analisar, se ficou alguma dúvida, pessoal. Pois é, só analisando mesmo. Vou ensinar o pessoal aqui como é que se salva um template, né? Aproveitando uma live aí, não sei, nem todo mundo sabe, né? Por exemplo, vamos supor que eu opero aqui preto, certo? Fundo preto. E eu quero salvar isso aqui para toda vida que eu abrir um gráfico, ele abrir assim, né? Então eu botar ali, ó, salvar com o nome default, salvo. Qualquer gráfico que eu abrir agora, ele já vai abrir com essa configuração, ó. Mas para fazer a live aqui e tudo mais, eu gosto do branco, né? De alta verde, candle de baixa vermelho, candle de alta verde. Não era essa corzinha não. Ué, agora eu fiquei meio confuso. Acho que era essa aqui, é isso, essa aqui.
Ó, salva como default, certo? Qualquer gráfico que eu abrir agora, ó, ele já vai abrir dessa maneira. Então é uma coisa bem legal, interessante. Vou fechar tudo aqui e vamos abrir o áudio JPY que estamos posicionado e perdendo. Você conhece o site TradingView? Sim, ô Dário, conheço sim. Quem gosta tem muita gente que gosta de fazer análise no TradingView, né? É bom que ele é grátis e tem todos os pares, moedas, ações do mundo inteiro, né? É muito legal. Você não precisa ter nada instalado, você pode acessar pelo navegador. Vou até acessar aqui quem não conhece, pessoal. TradingView. Então entra aqui, ó. TradingView.com, ou você gosta de entrar já direto aqui no gráfico, né? Podemos analisar aqui, ó, sem baixar, sem ter programa nenhum, qualquer coisa. Bitcoins, Petrobras. Ó. Olha o gráfico da Petrobras aí, ó. Valendo R$27. Esse é o TradingView que o Dário acabou de falar. Eu particularmente, cara, eu tô muito acostumado com MetaTrader, eu não gosto, mas quando eu quero analisar uma ação, alguma coisa assim, eu entro. Eu acho legalzinho também, assim, mas como eu opero atualmente só Forex, né, eu fico só no MetaTrader mesmo. Eu gosto, né? Leonardo, você entendeu bastante sobre o Position Size? Vou até botar o nome aqui. Depois, se vocês quiserem também dar uma pesquisada melhor, né? Tem muito conteúdo na internet. O que a gente estudou hoje é basicamente isso aqui, ó. O segredo do mercado. Entendi e gostei. Boa, Leonardo. Eu ainda tô pegando o ritmo desse negócio de live aí, cara. Não tô muito acostumado, mas tamo junto, né? Se alguém quiser essa planilha aqui, ó, né, que você pode, quero escolher 5% por operação, né, começar com um capital inicial de 1.000, ó, se tu perder, por exemplo, 13 operações, ó, você já vai estar com 50% de drawdown. Lembrando que esses 13 não precisa ser em sequência, né? Pode vir no período, perde 3, ganha 2, perde mais 4, ganha 3 e vai indo. Ou seja, aqui dá pra calcular, ó. Pessoal, o que eu digo é o seguinte: qualquer conta que tenha um rebaixamento de 50% ou mais, pode praticamente descartar, pessoal. É uma conta muito perigosa. Ficou top, Paulo, valeu. Pessoal, vamos ver como é que anda minhas contas. Vamos fazer um pouquinho o seguinte, pessoal. Falar um pouco sobre juros composto, né? Por que eu falo sempre ali de 5% ao mês, 3% ao mês? É uma quantidade muito boa, se tu conseguir manter isso aí. Veja bem, pessoal. Se a gente começar ali com $1.000 ou R$1.000, vamos começar com a poupança, né? Em 10 anos, a poupança hoje está rendendo 0,45% ao mês. Se tu quiser botar R$1.000 hoje na poupança, em 10 anos, você nem consegue dobrar seu capital, certo? Você vai para 1.700. Agora você pensa assim, mas então, sei lá, 5% não vai fazer muita diferença, né? Olha só, pessoal, 5% começando com 1.000 em 10 anos, 348 mil. Olha a diferença que já faz, pessoal. Isso sem aporte, né? Agora imagine se você consegue fazer aporte. Mas isso é um assunto para outro vídeo, eu já abordei as juros compostos aqui no canal. Agora imagina só empresas por aí que prometem 33% ao mês. Olha só que absurdo. Não tem como, pessoal. Opa! Então, pessoal, por isso que eu digo 5% ao mês, porque 5% ao mês você consegue ter um gerenciamento quando passar por um momento ruim, manter um drawdown de até uns 20 e pouquinhos por cento. Se tu arrisca muito por operação, por exemplo, 3%, 4%, é muito difícil você manter um drawdown. Então esse é o segredo do mercado financeiro, até onde você consegue otimizar a sua estratégia para aguentar o período ruim. Eu espero que essa live você comece a pensar sobre isso a partir de agora, sabe?
Pensar no momento ruim e não no momento bom. Quando tem aquele momento ruim, você vai suportar. Entendeu? Esse é o segredo. Muito bacana, porque você acabou de falar. Não entendi, diário. Estou indo nessa. Valeu, Paulo. Boa noite. Tudo de bom pra você aí, cara. Boa semana de operações. Ai, ai. Bom, pessoal, eu acho que eu vou encerrar a live por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Falando um pouco sobre o position size, sobre o gerenciamento de risco, que é fundamental. O risco por operação não pode ser muito, porque senão eleva o drawdown. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, né? Se inscreva no canal. Convido vocês tudo para acompanhar meu projeto de 15 mil a 100 mil em até 5 anos, que é um projeto que eu lancei no canal. Todo final de mês eu vou trazer os resultados, independente se fechar positivo ou negativo. Até mais, pode fazer mais vídeos e de scalp. Pois é, Leonardo, eu não opero scalper, né? Eu sou mais, busco 200, 300 pontos assim no dia. Não quer dizer que eu faço todo dia, né? Mas é minha média, né? Scalper já seria mais ali pra no máximo 50 pontinhos e tal. Muito bacana que você acabou de falar. Valeu, Dário. Juros compostos. Sim, Dário, juros compostos é outro grande segredo do mercado financeiro, né? Depois, se você puder ver a live, voltando ali, você vai ver que eu bate nessa tecla aí. Bom, pessoal, Efraim, boa noite pra você, tudo bom? Leonardo, Paulo já foi. Bom, a live vai ficar gravada pra quem quiser ver depois. É isso aí. Essa posição aqui eu vou deixar aberta mesmo, que é só demonstração, né? Pra gente calcular o risco por operação. Ô Dário, você entrou agora também. Ensinei a calcular o risco, quanto arriscar por cada operação, como é que faz esse cálculo, com a ajuda do indicador. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Continue acompanhando o canal que eu vou trazer alguns vídeos em breves. Valeu, pessoal. Tudo bom pra vocês. Até mais. Boa noite pra todo mundo. Falou!